Buenos días a todos. Bom dia a todos. El Señor les continúe bendiciendo. O Senhor continue abençoando grandiosamente nesta manhã. ¿Qué hora es? Que horas são? 5:49. Esta es la última 5h49. etapa. Essa é a última etapa, de 49 até 56, o último ciclo. Verdaderamente es un gran privilegio Verdadeiramente é um grande privilégio y una bendición grande para e mí uma poder grande bênção para mim poder saludar saudar a la novia, a noiva, saludar a los escogidos de Dios, saudar os escolhidos de Deus que neste tempo final serán transformados, serão transformados, verlos en vê-los estos cuerpos, nestes corpos, conscientes que después conscientes en que el nuevo. depois os vou ver O sea que no novo, ou seja, aqui, al ver ao ver atributos de Dios atributos de Deus desplegados colocados, en plasmados cuerpos terrenales, em corpos terrenos, é ver detrás del velo. atrás do véu, O sea, yo los plasmados. estoy viendo Ou seja, eu Allá os atrás. estou vendo lá atrás, lo que está detrás de ese por trás, rostro o que está alegre, por trás desse rosto de ese alegre, rostro hermoso. desse rosto formoso. Y al verlos allí, E ao vê-los Veo a aí, Deus. eu vejo a Dios Deus. dice, ¿cómo? E a pessoa diz, mas como? ¿Cómo tú estás viendo a Dios? Como é que tu Mire a estás su vendo hermano. Deus? Olhe para o seu irmão. No dijo, Não disse Jesús Não disse Jesus que el que me ha visto a mí ha visto al que Padre. aquele que me viu, viu o Pai, ou E ele viu a dijo que mim, estaria viu em o Pai, vosotros. ele disse que estaria Pues em vós. entonces, Pois então, el que ha visto a un hijo de aquele Dios ha que visto al viu um Padre. filho de Deus, viu o Pai. ¿Ven lo sencillo que es todo? Vê o simples que tudo querem é, buscar ou que é coisas tudo, e querem ficar allá buscando coisas de mais além Lo que Dios está llevando daquilo a que cabo Deus está humanamente. realizando, fazendo E não humanamente, veem que a grandeza e está não aqui. veem que a grandeza está aqui, Está en medio del pueblo. está no meio do povo. Por eso le damos gracias a É Dios por isso que damos graças a colocar-nos Deus neste por tempo nos tão colocar glorioso, neste tão tempo tão maravilhoso, glorioso, tão en el cual maravilhoso, estamos viendo el no cumplimiento qual nós estamos vendo o que ele cumprimento había hablado por daquilo los que ele profetas, tinha falado pelos lo que había dicho profetas, que sería en o el que fin ele del tinha tiempo, dito, como seria no fim do tempo, estariam os que escolhidos de Deus, estariam os escolhidos de Deus, siendo colocados allí estariam sendo colocados y aí recibiendo e lo que recebendo Enoc recibió. o que Enoque recebeu. Él caminó con Dios y fue traspuesto. Ele caminhou com Deus e foi transportado, E Elias, transposto. E Elias, Dios le mandó un carro Deus lhe mandou um carro con todos los powers com todos y se lo os llevou. powers, com todos Nosotros caminamos con Dios. os adicionantes. Nós caminhamos com Deus e Ele também nos envia o carro. Temos as duas Porque coisas, temos todos as os duas aditivos do carro, porque Ou seja, que temos tudo as duas doble. porções, ou seja, que tudo é duplo, é dobrado. Quando Deus derrama sus bendiciones Quando en Deus este derrama tiempo, suas bênçãos neste doblemente tempo, e em é abundância. duplamente e é em abundância. limites en lo que Não Dios há está limites enviando ao neste que Deus tempo. está enviando neste Solamente tempo. uma coisa Somente, é requerido de só uma coisa é necessário, crer. é requerido de você, Solo é crer. creerlo. Apenas crer Como Deus lo vai nisso. cumprir. Como Deus vai Isso é um cumprir, assunto de Deus. isso é um assunto de Deus, é uma A parte questão mais de Deus. sencilla e mais A simples parte Ele mais nos dá a nosotros. singela e simples Solo Ele dá para creerlo. nós. Apenas crer. Él en el tiempo de Moisés, Ele, no tempo de Moisés, Dios le dio una comisión. Deus lhe deu de uma sair comissão, uma ordem de com o sair, pueblo. uma missão de sair Como com o ele ia fazer? povo. Como ele iria fazer? Con un ejército tan grande como Com um Egipto exército tenía. tão grande do Faraó, Egito com que ele toda essa tinha, o gente. faraó com toda ele ia libertá-lo essa com gente, uma vara ele turca. iria libertá-lo com uma vara Sério? torta. Dios podía libertarlo. Deus podia libertá-los. Mandava Mandava fogo do um céu, fazia um escândalo Deixava aí, tudo, deixava virava tudo para de arriba pernas para e o os ar libertava. e os libertava. Mas que olhem, ser tinha por que homem. ser por um homem, através de um Porque homem. Deus sempre Porque tem Deus que sempre tem que fazê-lo como lo fazer hizo desde o tal como ele princípio. fez Não desde pode o ser de outra princípio. forma. Não pode fazer Mandando isso um de homem. outra forma. Mandando um Allá homem. vai ele. Lá ele vai, Porque creyó la palabra, porque ele que creu Deus na havia palavra hablado na que salsa. Se había se encontrado tinha com falado Deus. na sarça, E ele tinha se dijo, encontrado "Vem, com liberta Deus, meu e ele lhe disse: vai libertar Agora, meu como ele povo. vai Agora, ser como Moisés?
Moisés iria fazer isso. Isso já era uma questão de Deus fazer isso através dele. Moisés o que tinha que fazer era falar a palavra. Ele sabia que Deus o iria respaldar. Era tanto foi assim que Deus teve que honrar a palavra de Moisés. E a ação de Moisés quando feriu a rocha, Deus teve que respaldar isso. E quando a feriu pela segunda vez, também tem que honrar a palavra desse profeta e a ação que ele fez. Mas olhem que aí ou lá, ele feriu a rocha, mas vejam vocês que houve perdão. Depois, no cumprimento dessa ferida, houve perdão depois. Porque Jesus lhe disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aconteceu um perdão lá ou aí. Mas vejam que para a segunda ocasião, ou segundo momento, aí já não há perdão. Nem no físico, nem no espiritual. Já é aniquilação total. Total aniquilação. Agora tem algo aí que se está movendo nesse campo espiritual e depois se vira, se torna físico, porque tudo começa aí, nessa luta que há ou existe aí. Quando ele me dizia, vencia a primeira, vencia a segunda, vencia a terceira, vencia a quarta, vencia a quinta, vencia a sétima. E aí me foi dito que voltasse, que regressasse. Tem uma oitava e tem que ter um vencedor. E eu lhe disse, tu vencestes as 7 e vais vencer a oitava, a 8. E ele ficava me olhando, porque vejam, tem uma luta nesse campo ou esfera espiritual que se torna físico, depois se torna físico depois. Tudo que está mostrado no templo espiritual de Cristo tem que ser depois, tem que ser materializado aqui, como os 2 querubins. Lá os vemos no templo, ou vemos no templo de Salomão lá. Tem que estar aqui na terra o equivalente a isso que está no céu. Agora essa luta, essa batalha que aconteceu no céu com Miguel e Lucifer, ou Lúcifer, torna-se para a terra, onde Daniel capítulo 12 diz, naquele tempo se levantará Miguel. Agora, se vai se levantar, cuidado, tenha cuidado, porque algo está por acontecer. Agora, o irmão Branham, no livro dos selos, tem uma parte onde diz, eu sei qual é o próximo passo. Está falando do 7º selo. Eles acabam de falar de Miguel. Ele disse, eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretá-lo, o próximo passo. Ou seja, tem algo que iria estar acontecendo sob esse 7º selo. E isso, vejam. Bom, primeiro lhes trago uma saudação dos irmãos de Chicago. Lhes enviam muitas saudações, Ezequiel, a família e a congregação de lá. Tivemos uns dias, uns momentos aí no Templo Belém, falando com eles. Não me deu chance nem de descer. Eles já estavam por aí. Se já estão aí, pois ao que nós viemos fazer, fazemos. Aí não tinha que se acomodar direito, nem nada, ficar bem. Eu tinha o taco aí na banqueta, estava no estribo da caminhonete e eu podia resvalar aí, ia direto para o piso, mas estava me segurando na porta para manter o equilíbrio. Mas vejam, a comodidade era essa aí. Aí não tinha que procurar comodidade, porque a comodidade é a palavra e estamos repousando sobre pastos frescos da palavra. Portanto, por onde quer que você esteja escutando a palavra, está cômodo. Dentro tinham cadeiras, tinham mesas, lugares cômodos para se sentar. Mas aí era desse jeito aí. Nós não temos dificuldade com isso, com essas coisas. Depois que a palavra seja falada e seja trazida para o povo, aí saíram muitas coisas que Deus me deu aí mesmo. Era como um play, apertar o play, fala. Assim será brevemente e gradualmente, gradativamente vai ir obrando em cada escolhido.
Porque cada escolhido colocará no justo momento a palavra bem, a palavra direito. E quando você consiga fazer esse clique aí, mas o que é isto? Espera um pouquinho, o que é isto? Está produzindo isso que eu falei, está sendo produzido, o que eu pensei com fé, eu criei. Isso que eu pensei está agindo, está a ação. Espera um pouco. É por isso que eles disse que ele sabia qual era o próximo passo. Mas quem unicamente sabia interpretá-lo era o Espírito Santo na manifestação final, na última manifestação, em um idioma desconhecido. Agora o irmão Branham viu esse amigo pulando. Porque existia um grande perigo, que se eu chegasse a tocar nele, era a morte certa, morte certeira. Talvez não se veja assim, um simples olhar as coisas aí que ele está mostrando nessa visão, a simples vista, só o que estava atacando, que era a mamba, estava atacando, e não se via a forma, o jeito, talvez o tipo. Mas isso representa algo no qual o instrumento sabe isso. Como escapar até chegar o momento. Porque Moisés, olha, ninguém podia tocar em Moisés até que a obra fosse feita. E essa trajetória do Sol, esse percurso do Sol, como vai no percorrido de leste a oeste, quando você vê que ele regressa, é o mesmo Sol por um outro percorrido ou caminho. Deus está realizando um trabalho, um labor que não estava escrito, senão que à medida que vai passando os dias, vão se cumprindo todo o conteúdo do sétimo selo e fica como história, tudo aquilo que vai se realizando, se concretizando, mas que ao mesmo tempo vai ficando na história o que as pessoas vão e estão fazendo diante da palavra, a atitude diante da palavra. Como ficou registrado lá a história de Ananias e Safira. E isso ficou plasmado, colocado no livro dos Atos, como pessoas que mentiram para o Espírito Santo. Pensaram que fosse Pedro. Esse aí, este é Pedro. Este aqui eu andava com ele, por aí, por lá. Tendo visto uma manifestação aí, de tudo o que aconteceu no dia de Pentecostes, e não lhe serviu de nada ver tudo o que Deus esteve fazendo aí no aposento alto. Não foi de serventia ver. Se depois iriam tomar isso como algo que não fosse, talvez, para os olhos deles, não fosse algo que lhes iria depois condenar. Agora, olhem uma coisa aqui, nesta mensagem que o nosso irmão William pregou, a mensagem do rei. Diz, com Moisés cruzaram o Mar Vermelho com Moisés, cruzaram as águas, mas depois tinham que também cruzar o Rio Jordão, que também é morte. Agora vemos que depois de cruzar o Jordão, entraram na terra prometida. E assim como Deus glorificou-se e honrou Moisés, disse para Josué, assim como eu honrei meu servo Moisés, te honrarei diante do povo. Onde era que eu iria honrar? Lá nas águas. As águas representam povos, nações, línguas, reis. No cruzamento do Jordão, onde a porta se abriu aí para eles entrarem na terra prometida, porque essa é a porta da dispensação do reino que se abre. É aí onde Deus estava aí honrando a Josué. Honrando Josué, e como se abriu essa porta, como Deus lhe falou que se haveria de abrir, que se abriria. Então ele disse, falou que se fizesse aquilo que se tinha de fazer. Ou seja, era uma ordem divina, um mandamento divino.
E então, quando pisaram, aqueles que levavam a arca pisaram as águas. O que é a arca? A palavra. E então, quando pisaram, aqueles que levavam a arca pisaram a água, tocaram a água na praia, abriu-se a porta, e aí foi honrado Josué, que é tipo do Espírito Santo, que é o tipo do Espírito Santo é Josué. Então foi honrado aí diante do povo, e todo o povo temeu, porque Deus estava aí manifestado para agora entrar na terra prometida no cruzamento das águas aí. Essa porta movediça, corrediça, correu para lá, para onde desce, ou seja, está falando do Jordão, Jordão descendo. Pois imaginem isso. A porta se abriu e foi-se para lá, sobre a porta, e aqui se tornou o quê? Se tornou uma coluna aí, e daí para cá não passava mais a água, ou seja, abriu-se, e para cá não passava mais aula, mas aqui tinha-se feito uma coluna de água, uma barreira de água. Agora, onde é que é engrandecido esse ministério? Na porta, ao entrar nessa nova dispensação. Aí é que ele tinha dito para Josué: desde este dia começarei a engrandecer-te na frente de todo o povo, diante de todo o povo. Isto aqui vai continuar crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, até chegar nessa parte culminante, conclusiva, que o reverendo William Branham viu. Ele disse que não era dele. Tinha um outro aí ministrando. Até mesmo o anjo. Até mesmo o anjo estava com o irmão Branham, mas olhem, depois o anjo e o irmão Branham descem, mas tem algo aí muito importante e muito interessante. Na mensagem, eu creio que na mensagem de hoje tem uma parte onde ele diz que estarão os 6 mensageiros das eras, mais o irmão Branham, 7. Porém, o anjo e o ministério que estava aí, ou seja, vamos ver se eu tinha falado isso. O que ele falou para que se fizesse quando esteve se fazendo o quartinho, eu estou tentando me lembrar, eu creio que isso eu não falei, assim que nós vamos segurar isso, não vai ser que... Mas olhem, se vão estar aí, você soma, é como dizer 2 mais 2, 4, e não tem mais, não tem que subtrair, nem não tem mais soma, nem subtração. E tem algo, vamos com o desenho, que tem um desenho que o irmão William desenhou, fez, das eras, e ele colocou as estrelas. E colocou uma na brecha, no intervalo, e colocou uma na pedra angular. Vocês lembram desse desenho? Pode ser que nesse estudo se tenha falado algo, alguma coisa, e ele me dizia, tudo ficará escrito. E olhem, agora você pega um livro, ou faz uma pesquisa, eu não sei como é que isso se faz, porque isso é a pessoa busca um tema e encontra o que disse o irmão William aí, o irmão Branham, isso que foi escrito, e mais o que Deus nos dá aí, e tem o quadro completo desse tema aí nesse estudo, e você não tem que ficar procurando, tudo fica plasmado, colocado aí nos estudos. Tu pegas um tema e se não está completamente aberto aí, mais adiante está a mesma coisa, e tu vês o quadro inteiro desse tema. E como o vês, como o do propiciatório. Olha, isso ficou tão aberto aí do propiciatório que já aquele que lê, logo em seguida encontra, acha o significado e tudo o que faz referência a isso, que seria depois do sair do trono de intercessão.
ficou aberto, o véu ficou aberto e já se via lá dentro, mas o único que pode ver isso é um escolhido. Vê que tudo pode estar aí. E as pessoas veem, mas o que é que ele falou isso que tu estás lendo, o que é que diz? Pois isso foi o que ele disse que eu fizesse, o que é que tu quer que eu faça? Vai, Deus vai ir te abrindo o entendimento e do povo também. E eu vou te dando aquilo que tu tens de falar, assim que... E se fosse você, como eu falo, e se fosse você, como é que você diria ou responderia? Ora, tu tem que seguir as diretrizes do Senhor. Eu prefiro estar bem com Deus e não com a pessoa que diz que não é desse jeito, não é assim. Pois o que é que tu queres que eu faça? Agora vejam como tudo... Isto será esse mesmo, será essa. Esta foi aqui... Este foi o desenho que ele me lembrou nesta manhã. Ele disse, tu te lembras do desenho? Lembras do desenho onde se colocaram aí nele essas estrelas? Davi? A estrela de Davi. Agora tudo isso, olhem, a visita tão gloriosa que nós teremos neste tempo, não só do irmão Branham e desse anjo, e já sabemos quem é o anjo, já conhecemos ele, também dos mensageiros, dos seus grupos que estarão no nosso meio, e... Que formoso seria que numa conversa assim eles estivessem aqui e damos a oportunidade para eles falarem. Ele falou faz pouco tempo que se o instrumento permitir ou permite, olhem a autoridade e como é que Deus honra o ministério vigente que está valendo no tempo em que Deus envia esse mensageiro. Qualquer um diria, olha esse, pensando que é... O Guito não está por aí. O Guito não está por aí, o Guito. Vê o que eu falei agora? E riram. E isso é falar entre linhas. Qualquer um dirá, mas por que ele terá chamado o Guito, ou mencionou o I, mas aqueles que sabem disso, que já falamos antes, e tudo o que está envolvido nisso ou naquilo, pois então se entende. E isso se guarda, vê? Assim é a revelação. Se fala entre linhas, como quando ele falou da esposa, ele falou algo e ela sabe o que eu lhe disse porque ele falei entre linhas, algo assim. Vê como Deus fala com a noiva? Ela vai apaixonando ela, e como eles amam a sua vinda, esse é amor perfeito, esse é amor puro, sincero. Agora olhem, a noiva vai se apaixonando. Nesse outro aqui que tem a ver, vai junto com isto aqui que nós estamos lendo, falando, sejamos esforçados e valentes. 27 de novembro de 2004. Eu não te respondi. O da transmissão era sobre a transmissão. Estão transmitindo? Sim, está bem, está bem. Podem transmitir, não tem problema. É que... Agora que eu vi. Já tem mais de meia hora. Leva meia hora. Tem-se que... Ups. Bom, está bem, tá. Diz que através da história bíblica, que formoso é rir, estar alegre, estar contentes. Bem melhor você estar numa situação ou com uma condição, mas a alegria, o gozo da palavra, o regozijo da palavra, coloca para um lado todas essas coisas. E não é que a pessoa vai colocar para o lado a responsabilidade, as coisas que tem de fazer, mas a pessoa sabe que a palavra, na palavra encontra gozo, paz, felicidade, e já, quando a pessoa obtém isso e tem isso, já as outras coisas não têm peso nem valor para a gente, para a pessoa. Agora a pessoa enfrenta, a pessoa não é covarde, a pessoa enfrenta isso e resolve, mas já com esse gozo. Agora o ruim é ter a situação, resolvê-la e não ter o gozo.
De que lhe vale? Não tem validade. Ou não ter problema e não ter o gozo, a alegria, o gozo da salvação, o gozo da salvação. E que gozo! Esse sim que é um gozo eterno, regozijo eterno. Pois nós temos esse gozo eterno. Às vezes estamos um pouco cabisbaixos por causa das coisas que acontecem no dia a dia, mas nós somos humanos. E o importante é que temos esse gozo, temos essa segurança de que chegaremos na meta, essa certeza na meta de nossa transformação. Não tem outro grupo, não tem um outro escolhido, senão a não ser só nós. Assim que com este grupo ele terminou sua obra nesta terra, e com este grupo é que ele vai reinar no milênio e na eternidade. Amém. Nessa parte grudadinha dele, juntinho dele, os outros nas partes que lhe cabem, que lhes correspondem, as etapas, nas etapas que lhes cabem. Diz, através da história bíblica que nos conta a vida e a trajetória da descendência de Abraão, podemos ver como Deus esteve com o povo hebreu, como Deus os libertou da escravidão no Egito através do profeta Moisés, através do qual Deus, através do seu anjo, de Jeová, esteve com Moisés e em Moisés, e através de Moisés Deus obrou e falou, e libertou o povo hebreu, e os levou até na frente do Jordão, diante do Jordão, e aí terminou a sua trajetória. Moisés terminou a sua trajetória e depois continuou Josué, que tinha 40 anos de treinamento pelo deserto com o povo hebreu e como servidor de Moisés. Portanto, Moisés foi treinado 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, para depois ir trabalhar na obra de Deus, na libertação do povo hebreu e levá-los pelo deserto por 40 anos para trabalhar mais 40 anos. E depois Josué foi treinado por 40 anos para depois passar o povo hebreu para o outro lado do Jordão. E então, na terra prometida, Josué foi o líder, foi o mensageiro todos os dias da sua vida. E Deus lhe disse, ele falou, ninguém poderá te confrontar. A ti, todos os dias da tua vida, ninguém poderá te confrontar. Isso mesmo. A mesma coisa ele me falou no hospital. Amém. Ninguém poderá te confrontar, ficar na tua frente. Diz, eu estarei contigo onde quer que fores. Eu lhe falei, tu tens que estar comigo, porque eu sozinho não vou me lançar nisso. Eu não vou me lançar nisso se tu não estás comigo. Vejam, todo instrumento de Deus depende de Deus, porque por si só não pode fazer nada. Sabe o que pode fazer sozinho? Imitar. Só. Todos aqueles que estão indo sem um ministério, e muito menos um ministério deste tempo, são imitadores personificadores, Datã, Coré e Abirã. Datã, Abirã e Coré. Ou seja, que tinham assegurado, que tinha assegurado a certeza do seu futuro inteiro. E que Deus estaria com ele todos os dias de sua vida. E ninguém lhe poderia fazer frente a Josué, confrontá-lo. Josué sempre se sairia bem. E o povo... Porque do que é que valia para Josué se sair bem e o povo não se sair bem? Não, a meta de Deus era fazer esse povo entrar. O povo que ele prometeu que lhe daria por mão poderosa, com mão forte, que herdaria, e que no final, vejam, terminou um servo de Moisés, introduzindo-os a eles e colocando-os na terra prometida, ou seja, que a palavra de Deus foi cumprida, se cumpriu. Os meteu na terra prometida. Que não foi com Moisés. Aqueles que não gostaram, aqueles que não gostaram de Josué, pois certamente não entraram, porque certamente tiveram que ficar lá, ou eram daqueles que a terra tinha engolido. Mas aqueles que disseram, não, aqui nós vamos esperar Moisés, porque ele disse que nos faria entrar, nos introduziria na terra prometida. Assim que vamos esperar por Moisés. Bom, se tu queres ficar aí, pois fica. E sigue esperando a Moisés. Continue esperando Moisés. Continue esperando Moisés. E vejam, o espírito ministerial estava em Josué. Aquele que estava em Moisés, que estava em Moisés, mas que fazendo a obra Josué de introdução. Estavam esperando Moisés para que ele fizesse a obra de introduzi-los, e não perceberam que estava aí, não se deram conta
que estava aí em Josué. Não que Moisés estava reencarnando em Josué. Era um anjo do pacto, era a coluna de fogo em outro homem. Assim é neste tempo. Não, assim é neste tempo. Não quando voltar o irmão Branham, que creem dessa forma, ou quando volte o irmão William, e não veem que aquele mesmo que estava obrando neles, hoje está cumprindo o que esses dois poderosos personagens falaram. Ou seja, aqui, os escolhidos neste tempo têm os três. Depois, ora, os teremos nos seus corpos glorificados depois, mas agora está condensado em um. Num só. Isso é para desmiuçá-lo mais. Querem buscar o ministério de Elias? Olhem para lá. Olhem o instrumento. Buscar o irmão Branham. Querem ver a voz de arcanjo? Essa é a voz da ressurreição. Tem que estar nesse homem em carne. Porque é com aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aí está Moisés e Elias. Essa é a sétima trombeta, que é para Israel, a vinda do Senhor para a igreja, o sétimo selo. Tudo é a mesma coisa, é um só. Agora encontramos, vemos que o povo hebreu é Israel terreno e está colocado no pacto do Antigo Testamento e tipificado, o povo hebreu tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, tudo o que aconteceria com a igreja de Jesus Cristo, os membros da igreja de Jesus Cristo, estaria representado no povo hebreu e tudo o que aconteceria com o povo hebreu. Esta mensagem de 27 de novembro de 2004, essa mensagem foi pregada. Sejamos esforçados e valentes. Agora vejam como em Josué se estava cumprindo aquilo que ele disse, que os iria introduzir na terra prometida, ou a terra prometida lá, naquele tempo. Neste tempo final, é paralelo ao tempo de Josué, é paralelo ao tempo de Jesus, onde ele diz que será paralelo em tudo, ou seja, tudo o que esteve acontecendo naqueles tempos, ou nesses tempos agora é o que Deus está realizando com novos personagens. Deus está fazendo. Agora, a obra que Deus está realizando neste tempo não é outra coisa a não ser que o sétimo selo sendo aberto no cumprimento daquilo que ele prometeu, que seria em uma grande capa catedral. E daí sairia esse ministério, o qual impactaria o mundo todo, o mundo inteiro. Mas sempre se começa, como ele dizia, o ministério está na sua infância, ou seja, começa desde pequeno e vai se engrandecendo, Deus vai engrandecendo esse ministério até chegar nessa parte culminante, conclusiva, onde serão vistos sinais a nível internacional. É por isso que ele dizia, tenham bons telões, bons áudios e tudo isso para que... Está se escutando bem? Não tem áudio aí? Olha só, eu continuei falando e não sei se... Estava escutando bem? Olha, tendo o microfone aqui. Já estávamos finalizando, terminando. Eu estava afinando o ouvido. Se ouve lá, bom, agora sim. Nos passou isso, desculpem. Bom, depois a gente volta a colocar. Mas vejam como tudo Deus está realizando, está cumprindo na forma em que ele tinha dito ou falado que seria em simplicidade. E tudo o que se está fazendo é esse sétimo selo em ação, agindo. E olhem em uma citação que faz uns dias um irmão me enviou, já lemos ela, mas na noite me enviou um outro irmão, e na noite, como essa citação tem, ela envolve muitas coisas importantes, essa citação, porque ele falou de dois casos aí, o irmão Branham, dois casos que aconteceram, um em 2017 e outro em 2019. E como as profecias
E as palavras dos profetas se cumprem em uma forma em que depois, mais adiante, na frente, vemos que Deus já cumpriu. No estudo que se leu isto, certamente aí se falou algo mais, mas olhem no parágrafo 907, para que o anotem por aí, diz: o tempo do rapto está perto. E aí, como aí no final ele remarca isso com algo, fala de novo com algo que eu vou mostrar, onde ele identifica que é o que é que daria a fé de rapto, ou isso lhe daria a fé de rapto. Ele fala isso aí. O tempo do rapto está perto e estamos esperando essa fé de rapto. Porque a noiva diz que se precisarão desses 7 trovões para despertá-la, acordá-lo. Se precisará das vozes dos 7 trovões, a qual trará, diz o irmão Branham, diz que trará a fé de rapto. E estamos esperando essa fé de rapto que trará as igrejas juntas e lhes dará força supernatural, que mudará estes corpos no qual vivemos. Olhamos um Deus que levanta mortos do chão. Esse ministério, vejam, começou aí de uma forma muito significativa, porque Ezequias foi quem pediu. Mas vejam, essa oração, ao ser escutada por Deus, quando Deus move-se no cenário, em cena, mandou um profeta para orar por ele. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Agora, olhem. Graças, obrigado por orar por mim, por falar a palavra. Graças, agradecido, de um homem que tinha morrido. Pela palavra desse profeta, se levantou. Se não se tivesse orado por ele lá, não teria voltado. Mas Deus escutou a voz desse homem e enviou o profeta. Agora, olhem, o irmão Branham diz: olhamos um Deus que levanta mortos do chão, lá fora do pátio os traz à vida e se apresenta diante de nós. Quando vemos um Deus que tira o câncer de um homem que parece uma sombra comido pelo câncer e o levanta, tornando um homem forte e são. Olhem lá, quando nós estávamos falando disso ou sobre isso. Aí ele me diz: aponte-o, aponta para ele, assinala-o. De onde ele é? É de Torreão ou de Durango ele é? O que é que ele faz em Chicago? Agora, se vocês chegam... Bom, vamos ter que dizer como isso aconteceu. Olhem. Isso foi em 2019. Olhem essas duas coisas. Vamos terminar aqui um momentinho. E o levanta para ser um homem forte e são. Isto deveria dar para as pessoas fé para o rapto, para a gente, fé para o rapto. Agora aí, isso é uma revelação muito grande que o irmão Branham está falando aí. Quando essa luz brilhe do céu e tenha soado a trombeta, o corpo de Cristo brevemente será juntado, em um momento será mudado e levado para o céu. A trombeta final, na trombeta final. Agora, o que daria a fé de rapto? Essa manifestação do poder supernatural de Deus no meio da sua igreja, realizando, fazendo as obras que correspondem, que pertencem à visão da capa. Mas lembre-se que tudo começa de uma forma progressiva, trazendo a palavra, o abrir a palavra. Esse é o maior milagre, o abrir a palavra que Deus estaria realizando no meio da igreja, porque abrir a vista de um cego, dar vista ao cego, ou curar uma pessoa, sim, isso é um milagre, mas o maior milagre é o abrir os olhos espirituais de um cego espiritual. Isso só Deus é quem pode fazer isso. Só Deus. Agora, olhem,
quando estávamos caminhando, indo a caminho de lá, caminhando para lá, ou seja, eu tinha dito para Ezequiel, olha, vamos visitar. Tinha terminado a atividade ou reunião, tinha um pouquinho de fome, na verdade, mas eu dizia, pois, vamos ao templo Belém. Aí está resolvido. E Ezequiel dizia, é 1 hora e que hora? Era 1h15, era 1 hora. É 1 hora de viagem. Maria Luísa lhe pegou com a mão, eu estava olhando para ele e apertou a mão, e eu creio que até agora está doendo o dedo, porque fez... Cala-te. Se ele quer ir, deixe ele ir. E eu escutei quando... Porque ele disse, é como uma... E aí lhe apertaram. Não chegou a falar hora. Era 1 minuto, está bem pertinho, 1 minuto. Eu sabia que era que a distância, nós já tínhamos visto esse percorrido e era de 1 hora. Eram como as 2 ou 3 da tarde, era como aqui as 3 da tarde. Vamos para lá, como as 3, eram mais ou menos as 3. Hora de lá. Local, hora local. E quando vamos saindo, já para partir, irmos, estava Samuel com a esposa, e não sei quem é que mais estava, Estelle estava, não sei quem mais estava, filha, a esposa de Samuel, e pegamos a curva assim, e eu, para o carro, na curva, e eu já estava saindo, eu desço do carro, era uma van, eu desço, e aí o grama era aí no pasto, saúde Samuel e a esposa e tudo, e Samuel me diz, para onde é que tu vais? Eu não te falei para onde eu ia, porque eu não queria que todos fossem embora. Olhem, me imaginem viajar para outro lugar, desviá-los para lá. O que eu ia fazer era visitar aí, como a atividade foi no outro lado, quase na extremidade, no extremo. Pois eu queria visitá-lo, já que eu estava aí. Vamos para lá. Mas ele me perguntou e eu não quis responder. Não, estamos. Vamos, rapazes, até logo. Mas parece que era como a gente diz aqui, eles já vinham vendo isso, cheirando sobre isso, estavam sabendo. E pega e arranca para buscar a Billy Joel. E a Josué. E quem mais? A Juanito. Juan Ramos. Buscando-os, porque estava saudando, estava por aí para saudar. E depois ele dizia, olha por que tu tinhas que estar aí. Isso era parte da mensagem. Agora, quando eu estou falando, eu não pensava que iria estar. A ti sim, eu tinha te visto, e a João também, porque tínhamos falado da visita lá para João, e a João eu tinha por aqui atrás da van, da caminhonete. Mas eu não imaginava ou pensava que Davi, que Joel Álvares andava junto com eles. E quando eu estou falando assim, desse jeito, e falando sobre... Falando de Joel, que orou-se por ele. E presta atenção que se orou por ele. Não foi aí, frente a frente, diante dele, senão que eu falei a palavra à distância, de longe. Aqui foi na presença, onde pus minha mão sobre a sua cabeça. E um homem que estava morto reviveu. E aqui falei a palavra. Foi um mandamento, foi um mandato à distância, uma ordem à distância, e um homem que tinha já uns 25% já desenganado. Se vocês vissem como Joel estava, já estava desavisado pelos médicos, um homem forte, assim mesmo estava na luz do sol. Eu creio que me mandastes uma fotografia, que a tua esposa tirou uma foto. Quando eu apontei para ele, já estava assim, e tirou a foto dele de lado, e apareceu esse raio de luz, muito bonito. E
Aí aponta para ele. E para onde? Aponta. E eu vi assim a distância, vi ele distante, vi ele. E ele estava para lá. Vivo, feliz, alegre, agradecido a Deus pela misericórdia que teve com ele, porque creu na palavra do profeta. Ou seja, que vejam vocês como todas essas escrituras vão tomando, tendo cumprimento numa forma tão simples, que se não vigiamos por cada detalhe, não vigiarmos, nos passa em branco despercebido. Mas Deus vai cumprindo aquilo que foi prometido. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e nós fiéis para crer nela. A fé, como eu falei, faz pouco, a fé não raciocina. A fé crê e aceita. Ou seja, que a fé de um escolhido, para falar assim, comum, vai com tudo. Falando normal, vai com tudo. Isso é para entender assim da forma comum, normal. Muitos não gostam desse jeito, mas é como a que eu tenho assim o modo de falar, e que Deus se agradou disso. Deus se agrada lhe dar seu dom, sua natureza, seu estilo e a forma em que ele se expressa e tudo isso. Para uns é normal, é comum e agradecem a Deus por causa disso. Para outros, não pode ser assim, não pode ser. Mas graças a Deus que Deus nos abriu para nós a Escritura, o entendimento, e que estamos aqui hoje, neste dia de domingo, 22 de setembro deste ano de 2024. 22, vejam, esse 22 nos persegue também, tal como o 19, o 22, olhem, se somarem as letras de todo o meu nome, dão 22. Ou dá 22. Vamos ver? Sim. José e Benjamim são 12, Benjamim tem 8. Pérez tem 5. E Matos tem 5. Quanto é que dá? 22. 22, não é verdade? Vamos ver se vocês sabem somar. Isto. E olhem como iniciou, como começou. De uma forma simples, num dia de Natal. Na citação que ele diz, é como uma pessoa desejando que chegue o dia de Natal. Busquem esse extrato. E ele estava falando isso aí, dizendo isso aí. Esse ministério iria começar num dia onde o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus. E assim iria estar iniciando esse ministério. Amém. De uma forma como um bebê. De um jeito como de um bebê, na sua infância. Na direita fica no livro de citações, do lado direito. Abre o livro de citações e fica assim do lado direito. 247 do livro de citações. Essa noite eu gostaria de chamar uma noite de consagração. Gostaria de entrar e saber um pouco a respeito dos procedimentos do Espírito Santo na minha própria vida. Eu espero que ao fazer isso, os deixe prosperar e se aproximarem, vocês mesmos se aproximarem de Deus. E falando do dom divino que agora está no processo de vir para a igreja, e eu estou certo que todos nós estamos interessados em qualquer coisa que Deus vá fazer e as promessas de Deus sendo cumpridas. Assim que somente lhes falei uma vez, foi dito uma vez, isso foi para o meu próprio tabernáculo em Indiana, e esta noite eu iria tentar dizer-lhes o que tinha acontecido justamente faz uns dias. É novo.
é fresquinho e isso lhes ajudará. Eu penso, começando nesta noite, no princípio das reuniões desta semana, isso lhes ajudará a orar por mim e a orar pela igreja, que todos possamos entrar nesta grande coisa que Deus já confirmou ou tem confirmado, que possamos entrar nela, nesta reunião. Eu desejo tanto ver isso acontecer. Lembre-se que quando ele tentou de fazer a sua esposa entrar no escritório, ele tentava. Vamos ver se acontece aqui. Eu desejo tanto ver isso acontecer. O quê? A terceira etapa. Eu estou como um menino esperando que chegue o Natal, apenas esperando com antecipação que aconteça. Será difícil para mim, certamente, mas será uma coisa boa para a igreja. E nisso é que eu estou interessado, no povo de Deus. Algo para ajudar-lhes a crer em Deus, para agarrar-se de novo, novamente. E será uma grande coisa para os enfermos, doentes também. Vê que está falando do cumprimento da terceira etapa. Naquilo que o anjo mostrou para o irmão Branham nessa visão. E ele diz, desejando profundamente como uma criança que chegue esse dia de Natal. Eu creio que ele estava por aí em dezembro, no início de dezembro, e como esses dias eram dias de Natal, que se aproximavam, novembro 23 já se aproximava aí do final do ano, mas colocou isso aí, vejam ele parte no dia 24, no 24, e não chega, não passa ao 25, e já no 25 de dezembro, começa-se com uma mensagem aí, que eu lembro quando o Julian estava sentado na frente, na câmera de trás, na minha frente, eu estou falando, continuo falando, e ele faz... Como que de onde é que saiu tudo isto? O que foi que aconteceu aqui? Ou seja, aqui, aí houve algo que se abriu aí, iniciou nessa forma simples, e Deus continuou abrindo todo o quadro, e vejam, foi o mesmo processo que passou, que aconteceu nesse tempo de 74, por aí, onde tudo se focava no irmão Branham, era focalizado no irmão Branham. Houve um intervalo de tempo aí também, ou seja, que tudo foi se cumprindo como foi uma repetição desses dias, desses anos lá. E o qual, nisso já estamos em 2024, e olhem, já bem mais maduros, ou mais maduros, já comendo sólido e compreendendo muito mais o programa divino e o que Deus está realizando, fazendo hoje. E o que Jesus disse, como posso fazer para fazer a obra de Deus, diz que creiais naquele que ele enviara ou envia. Isso é fazer a obra de Deus. São João 6. 25, e achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui, achando do outro lado do mar? Jesus respondeu e lhes disse: em verdade vos digo que me buscais não por teres visto os sinais, senão porque comertes o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas sim pela comida que a vida eterna permanece, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus o Pai assinalou. Então lhe disseram: o que podemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? Jesus lhes respondeu e lhes disse: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Isto é a chave, isto é a chave, isto é o importante. Agora, se você está realizando, fazendo a obra de Deus, vejam, crendo naquele que ele enviou, aí é onde se identifica as pessoas que estão cumprindo neste tempo o rol da noiva. Os outros não podem dizer: não, é que nos estão perseguindo. E tu estás fazendo a obra de Deus? Não.
Não, porque eu não creio nisso. Ah, então não estás fazendo a obra de Deus. Então onde estão aqueles que estão sendo bem melhor, estão sendo perseguidos? Aqueles que estão fazendo a obra de Deus, aqueles que estão crendo no enviado de Deus. Bom? Que Deus abençoe, Deus os guarde e sempre nos ajude a estar firmes na fé do sétimo selo, que é a que nos está dando o rapto desde o interior. Nos está transformando e nos vai colocar brevemente na ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus nos ajude, continuemos como um povo unido, braço a braço uns com os outros, para obter neste tempo esta grande vitória do amor divino, a qual já está pranchada, colocada. Isso não há quem despinte isso da gente. Tudo nos sairá bem. Tudo. Tudo sairá bem. Assim que não há quem nos despinte essa vitória que já temos assegurada, certeira. Assim que em frente, orem muito por mim, pelas viagens que estarão acontecendo. Sempre se mantenha recebendo tudo que Deus nos está dando e estarei indo, voltando, indo e voltando. Um domingo estarei aqui, outro domingo estarei em outro lugar, outro domingo volto para cá, e até que ele me diga, pare, te detenhas, e pois aí já estarei então realizando, fazendo as obras que ele me diga que eu faça já nesse tempo. Tudo vai correndo tão rápido. Faz pouco eu fiz um desenho. Abraão pode me ajudar em escala a fazê-lo bem melhor. Eu fiz aí mais ou menos o desenho, como a estrela de Davi está colocada em 4 pontos. E as pedras angulares saem de onde foram, ou foi o primeiro cumprimento da primeira vinda e da segunda vinda. Foi o cumprimento da primeira vinda e é o cumprimento da segunda vinda. E aí vão ver também esse grande diamante que se falou faz pouco tempo, onde é formado, onde cobre de pedra angular a pedra angular a barca, e onde se vê esse percorrido do Sol. Assim que depois nós podemos colocar aí, para que o vejam, e como Deus está cumprindo tudo de uma forma tão simples que também se realiza, se faz, à medida que vai se cumprindo, e não se fala assim antes, não se fala para que não se ponham os apresentados imitadores para fazer isso, e para acúmulo começar a falar contra, mas que também sabemos que tem que ter essa gente. Assim que, pois tudo isso estava profetizado, que existiriam imitadores, zombadores e todas essas coisas que em outros tempos houve, e neste tempo também. Continuamos em frente, adiante. Nós temos um alvo, uma meta, que é a transformação. Não deixe que nada desvie a tua atenção desse alvo, dessa meta. Outra coisa. Brevemente vamos estar cada vez mais e mais dizendo, não vos conheço. Porque depois virão, mas se eu te conheci, olha, eu. Quem tu és? Não te conheço. Assim que tudo isso se estará realizando gradativamente, gradualmente. Vejam vocês, o escolhido de Deus estará sempre olhando para essa meta, para esse alvo,
da sua transformação. E o labor, o trabalho que estará realizando a noiva, que é muito, muito importante. Já vocês verão, olhem, tinha que levar alguém lá para o eunuco. Não diz o nome aí do eunuco, não é verdade? Mas vejam, essa pessoa tinha que mostrar para ela, pelas escrituras, mostrar tudo. Tinha um trabalho para se fazer aí. Tinha que batizá-lo. E ele certamente, na direção que iria ser difícil que ele achasse uma reunião ou atividade. Só por causa desse, só por esse, Deus mandou alguém. E fez uma obra com ele e o levou. Depois o buscou. Onde é que se meteu esse Filipe? Se meteu, apareceu do outro lado. É uma obra rápida que esteve se fazendo lá, tal como é neste tempo. Tudo isso será de uma forma maior, bem grande, onde temos que estar prontos. Fulano, vai para tal lugar, fulano, arranca para lá, vai tu para cá. E vamos estar em tal lugar, nos vemos lá. E aí Jesus perguntaram, como tu chegastes aqui? E talvez ele tivesse tudo. E aí sim lhe perguntaram. Certamente a forma em que estava não era para ele ter chegado lá primeiro, ou aí. Ou seja, aqui está se aproximando um momento muito importante do qual já se esteve falando disso. Olha, eu vou lá e volto a essa parte, eu vou e volto a essa parte desse trabalho, desse labor que os escolhidos de Deus também estarão fazendo junto com o ministério e que será de grande bênção, não apenas para nós como irmãos crentes, a noiva, senão para o mundo inteiro, o mundo todo, para essas virgens fátuas, as quais estão famintas, as quais precisam que recebam a obra de Deus. Como? Crendo naquele que Deus enviou, em quem Deus enviou. Agora, vejam, eles precisam de uma grande ajuda. E quem pode ajudá-los? O instrumento e a noiva. Assim que, se Deus permite que sejamos instrumentos para essa parte também, que sejam instrumentos, diz que tem que recebê-lo antes de entrar na grande tribulação. Diz que a terceira etapa terão que recebê-lo. Igualmente, os 144.000 são selados antes de começar a grande tribulação. Um ministério adotado é o que está realizando, fazendo essa obra. Não, é que esse aqui é um ministério adotado. Exatamente, é um ministério adotado. Com exatidão. Aí eu concordo contigo. É um ministério adotado e é um povo adotado. Porque a obra que se está realizando jamais, em nenhum outro tempo, se pôde realizar, porque não estavam, em primeiro lugar, não estava o ministério e tampouco estava o grupo que tinha esse mecanismo por dentro, essa mecânica por dentro. Vocês vieram com todos os... Aí, concentrado na alma de vocês. Vieram com tudo. O que Deus está fazendo é... arrebentando todas essas células, essas porções de palavra, trazendo a vida nesse corpo, esse grande atributo divino, essa grande teofania, em teofania, e não em línguas, são colunas de fogo hoje. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde, e nos vemos da agorinha, prontinho, na reunião de agorinha às 10 da manhã. E o tema é... E tanto que se falou, que foi falado aí, imaginem isso, pensem nisso. A pessoa fala de algo e vai falando de um tema, e olhem como temos falado de tantas linhas, direções, que se a pessoa pegar só uma, a pessoa pode fazer um estudo só dela, só disso. Mas começamos com Josué, engrandecido por Deus, ou seja, aqui
É o Espírito Santo engrandecendo o ministério de Moisés e de Elias. É isso. Porque isso é o que Deus está realizando, fazendo hoje junto com o povo. Porque o povo está sendo também engrandecido, o povo. Que o mundo saiba brevemente, que o mundo saiba que tem um ministério, um povo ungido pela coluna de fogo, realizando a obra final, a última obra de Deus neste tempo final. E as coisas que ele realizaria, o que acontece, qual é o tema de hoje? O que acontece no final, na trombeta final. O que é que acontece? Isto que nós estamos vendo e isso faz parte das obras, vendo e palpando. Isso que estaria acontecendo na trombeta final, no fim do tempo. Um povo se preparando para a sua transformação. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde e bom apetite para todos. Os amo de coração e sempre estou orando por vocês. Porque vocês aqui, povo de Porto Rico, é um povo bendito, um povo privilegiado que Deus levantou. Desde o princípio, desde o início, esteve braço a braço, lado a lado com esse ministério que Deus levantou. Aí também esteve no meio de vocês, entre vocês, esse ministério que Deus estaria usando neste tempo. Esteve no meio de vocês e vejam como Deus tem nos cuidado, tem nos guardado. E agora estamos aqui, em pé diante do Filho do Homem, vendo o que foi prometido em cumprimento, se cumprindo. Eu sou, tu és parte desse cumprimento. Eu sou o que o irmão Branham viu. Eu sou o que os profetas falaram. Eu sou o eu sou. Bom, que Deus abençoe e guarde a todos. E um bom apetite àqueles que vão tomar café da manhã e às crianças também e jovens que tem esses momentinhos também de companheirismo, também é bonito, onde eles aí compartilham uns com os outros a palavra aí, falam das bênçãos e promessas que Deus tem, e assim eles se mantêm a par, na forma deles, no jeito deles eles se entendem, da sua forma, do seu jeito e ajudam-se mutuamente também, se ajudando especialmente nessa idade de 14, de 13, 14 por aí, até 17, até os 11 por aí, aos 12, aos 15, 16, 17. Muitas vezes é duro, é difícil essa idade. Nós passamos por isso. E agora, quando vemos eles, a gente tenta ajudá-los o máximo possível, porque a gente passou por esse tempo, quando tivemos essa idade, passamos por muitas coisas, situações, e depois dizíamos, se eu tivesse sabido, não teria passado por isto. E falamos para eles, olha, não passes por isso, tenta desviar-se disso, daquilo. Oh, pai, tu sempre está ralhando comigo. Mas não é isso, é porque a pessoa já passou por isso. E depois que está chorando, fica chorando, ah, pai, se eu tivesse te ouvido. Ou seja, que os jovens devem saber que a gente quer o melhor para eles. E o importante de tudo é que eles estejam recebendo e crendo naquilo que Deus tem prometido. E que a juventude é vaidade passageira. E o mais importante é o que Deus nos está dando e as promessas que Deus tem para nós. E isso sim tem valor ou importância, isso transcende para a eternidade. O que pode acontecer agora é algo passageiro e isso não tem transcendência. Assim que todas essas reuniões que os jovens têm também, assim, os rapazes aí quando se reúnem também, os de menor idade, até os pequenininhos, que desfrutam aí uns com os outros quando fazem os desenhos, nas suas formas, do seu jeito, tudo isso, Deus tem permitido tudo isso, vejam. Também no nosso tempo, Deus tem permitido e deixamos que continue sendo de bênção, tal como foi nos tempos passados, está sendo de bênção. E que continue sendo de bênção
E que Deus continue usando as professoras, os professores, na forma em que eles fazem isso com as crianças, sempre sem sair do ensinamento, se desviar do ensinamento e do que Deus nos está dando. Não tampouco não dando as suas interpretações cada um, senão aquilo que Deus já falou aí é isso. E até está com desenho e está escrito. Agora não tem como falhar, como errar. Que Deus abençoe e guarde a todos e continue passando um dia feliz. O sol já saiu. Já a dispensação está, assim que o que estamos vendo são frutos dessa terra prometida, a qual estamos experimentando esses frutos e brevemente serão mais tangíveis, palpáveis tudo isso. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e até às 10 da manhã, se Deus quiser. Deus se agrade desta atividade, desta reunião e continue se agradando de todas as atividades que tenhamos neste local e em todos os lugares que estão nos vendo. Que Deus também os abençoe e Deus nos fale hoje diretamente às nossas almas e você saia daqui com aquilo que você veio buscar, a bênção de Deus. E que Deus cure o seu povo, tanto espiritual como fisicamente, também. Creia nisso, de todo o coração, e continue fazendo pressão, com isso ou nisso e por causa disso. Por isso que você está pedindo. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Amém. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.